Tem dia que o torcedor acorda diferente, com outra energia, com aquele sentimento de que algo mudou de verdade dentro de campo. E olha, não é exagero dizer isso não. O que a gente está vendo agora é um Vasco que começa a dar sinais claros de transformação, um time que finalmente parou de olhar para baixo e começou a mirar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro. E isso não é só discurso bonito, isso está acontecendo na prática, rodada após rodada. A vitória dentro de São Januário contra o Grêmio foi mais uma prova disso. Não foi aquele espetáculo de encher os olhos, não foi um jogo de domínio absoluto, mas foi eficiente, foi competitivo e, principalmente, foi vencedor. E no fim das contas, é isso que muda o patamar de uma equipe ao longo de uma competição tão longa e tão pesada quanto o Brasileirão. O Vasco soube sofrer, soube aproveitar os momentos certos e saiu de campo com 3 pontos que hoje têm um peso enorme na tabela. E quando a gente olha os números da partida, fica ainda mais claro o tipo de time que o Vasco está se tornando. Foi um time com menos posse de bola, um time que deixou o adversário ficar mais com a bola, mas que, mesmo assim, foi mais perigoso, mais objetivo e mais incisivo quando teve as oportunidades. Isso mostra uma mudança clara de mentalidade, porque durante muito tempo a equipe até tinha controle do jogo em alguns momentos, mas faltava o principal, que era transformar isso em resultado. Agora não. Agora o Vasco não precisa mais dominar para vencer. Não precisa trocar passes sem objetivo só para inflar estatística. O time está aprendendo a ser prático, a ser direto e, acima de tudo, a ser eficiente. E muito disso passa pela forma como o treinador conseguiu reorganizar a equipe em pouco tempo, trazendo uma confiança que parecia perdida dentro do elenco. E é impossível não falar dessa virada quando a gente compara o momento atual com o que vinha acontecendo antes. A diferença de desempenho é gritante. Antes era um time que até tentava propor o jogo, mas não conseguia converter isso em gols e muito menos em vitórias. Hoje, mesmo sem tanto brilho, o Vasco pontua, o Vasco ganha jogo e começa a construir uma sequência que traz confiança não só para os jogadores, mas também para a torcida. E confiança, no futebol, muda tudo. Muda a forma como o jogador pisa em campo, muda a tomada de decisão, muda até a maneira como o time reage nos momentos de pressão. E isso ficou muito claro nessa sequência recente, porque o Vasco passou a competir de igual para igual, sem aquele peso de estar sempre ameaçado pela parte de baixo da tabela. O reflexo disso aparece diretamente na classificação. O time começa a se aproximar da parte de cima, começa a enxergar possibilidades que até pouco tempo atrás pareciam distantes. E mais importante do que a posição em si é a sensação de estabilidade, de que o time tem um caminho, tem uma ideia e sabe o que precisa fazer dentro de campo para continuar evoluindo. E tem outro ponto que faz toda a diferença nesse momento, que é a entrega. O torcedor percebe quando o time está lutando, quando está brigando por cada bola, quando existe uma conexão verdadeira entre quem está em campo e quem está na arquibancada. E essa energia tem sido um combustível a mais para o Vasco nesses jogos recentes, criando um ambiente completamente diferente do que a gente via há algumas rodadas. Só que nem tudo são flores, e isso também faz parte do processo. Mesmo com a vitória, alguns pontos ainda chamam atenção, principalmente quando a gente olha para certas atuações individuais. Tem jogador que chama o jogo, que parte para cima, que levanta a torcida, mas que ainda precisa transformar tudo isso em algo mais decisivo dentro das partidas. E aí entra uma questão que começa a gerar debate entre os torcedores, porque existe uma diferença muito grande entre ser um jogador habilidoso e ser um jogador efetivo. O Vasco hoje tem atletas que conseguem desequilibrar num contra um, que criam jogadas, que incomodam a defesa adversária, mas que, na hora de definir, ainda deixam a desejar. Isso ficou evidente mais uma vez na última partida. Teve lance claro, teve oportunidade de ouro, mas faltou aquela frieza, aquela tomada de decisão rápida que faz a diferença no futebol de alto nível. E é justamente nesse detalhe que muitos jogos são definidos, porque não adianta criar se não consegue concluir, não adianta driblar se não transforma isso em gol ou em assistência. E esse tipo de ajuste é fino, é algo que vem com treino, com repetição e também com orientação direta. O próprio treinador já deixou claro que está trabalhando nisso, tentando lapidar esse último passe, essa finalização, essa escolha no momento decisivo. Porque ali,
dentro da área, não tem espaço para invenção desnecessária. Ali é ser objetivo, é resolver a jogada da forma mais rápida possível. E esse tipo de cobrança também mostra o nível de exigência que está sendo colocado dentro do elenco. Não basta mais só participar, não basta mais só tentar. Agora é preciso decidir, é preciso ser eficiente, é preciso transformar a oportunidade em resultado. Porque é isso que separa um time que briga embaixo de um time que começa a sonhar mais alto dentro da competição. E quando a gente aprofunda um pouco mais essa análise, fica ainda mais evidente como esse detalhe da tomada de decisão está diretamente ligado ao crescimento do time como um todo. Porque não é só sobre um jogador ou outro, é sobre transformar volume de jogo em impacto real dentro da partida. O Vasco hoje já consegue competir, já consegue se defender bem em vários momentos, já consegue criar situações, mas o próximo passo é justamente aumentar a eficiência para que essas oportunidades não sejam desperdiçadas. E esse ponto ficou muito claro em lances recentes, principalmente quando o time consegue acelerar em transição. O Vasco tem mostrado uma capacidade interessante de sair rápido, de pegar a defesa adversária desorganizada, mas muitas vezes a jogada para justamente naquele último toque, naquela escolha que poderia definir o lance. É ali que o jogo muda, é ali que se constrói uma vitória mais tranquila ou se evita um sofrimento desnecessário até o apito final. E é curioso porque esse tipo de situação também mexe muito com a percepção do torcedor. Durante o jogo, a arquibancada vibra com o drible, com a arrancada, com a ousadia. Mas quando a jogada não termina em gol, fica aquela sensação de que dava para mais. E essa sensação, quando se repete, começa a incomodar. Não porque o jogador não tenha qualidade, muito pelo contrário, é justamente porque ele mostra que pode decidir, mas ainda não está conseguindo transformar isso em números concretos. Só que esse tipo de evolução não acontece do dia para a noite. Existe um processo de amadurecimento que passa por entender melhor o jogo, por ler mais rápido as situações e por simplificar. Quando necessário. Nem sempre a jogada mais bonita é a melhor escolha. Muitas vezes o simples resolve, muitas vezes o chute direto, o passe rápido ou até uma finalização mais feia pode ser o caminho mais eficiente para chegar ao gol. E esse é um ponto que vem sendo trabalhado internamente, com muita conversa e orientação. Porque no futebol de alto nível, o tempo de decisão é cada vez menor. O espaço aparece e desaparece em questão de segundos, e quem consegue pensar mais rápido leva vantagem. E quando o jogador entende isso, o rendimento sobe naturalmente, porque ele passa a errar menos e a aproveitar melhor as oportunidades que aparecem. Ao mesmo tempo, é importante destacar que esse tipo de cobrança só existe porque o cenário geral melhorou. Quando o time não funciona coletivamente, é difícil até identificar esses detalhes individuais. Mas agora o Vasco tem uma base mais sólida, tem um comportamento mais organizado e, por isso, começa a exigir mais de cada peça dentro do elenco. Isso é um sinal claro de evolução, porque mostra que o nível interno está subindo. E esse crescimento também passa muito pela confiança que foi resgatada. O jogador que antes hesitava, hoje tenta. O jogador que antes se escondia, hoje participa mais. E mesmo quando erra, existe uma continuidade, existe uma tentativa de corrigir no lance seguinte. Isso muda completamente a dinâmica do time dentro de campo, porque cria uma equipe mais viva, mais intensa e mais competitiva durante os 90 minutos. Outro ponto que chama atenção é a forma como o time tem reagido aos momentos adversos dentro das partidas. Mesmo quando sofre pressão, o Vasco não se perde como antes. Existe uma organização, existe uma entrega coletiva e uma confiança de que é possível sustentar o resultado. Isso não significa que o time não sofra, porque sofre sim, mas a maneira como lida com isso é completamente diferente. E essa maturidade também tem muito a ver com o entendimento de jogo que vem sendo passado. Saber a hora de acelerar, saber a hora de segurar, saber a hora de arriscar e, principalmente, saber a hora de ser simples. Porque o futebol, por mais que evolua taticamente, ainda é decidido em detalhes básicos. Um passe certo, uma finalização no momento correto, uma escolha bem feita podem mudar completamente o rumo de uma partida. E quando a gente junta tudo isso, fica claro que o Vasco está em um processo real de reconstrução dentro da competição.
Não é algo ilusório, não é uma sequência de resultados por acaso. Existe um padrão começando a se formar, existe uma identidade sendo construída e existe um grupo que começa a entender o que precisa fazer para continuar evoluindo. Só que ao mesmo tempo em que os sinais são positivos, o desafio também aumenta. Porque a partir do momento em que o time sobe de nível, ele passa a ser mais observado, mais estudado e mais exigido. Os adversários começam a prestar mais atenção, começam a se preparar melhor, e o Vasco vai precisar encontrar novas soluções dentro de campo para manter essa sequência. E é aí que entra justamente a importância desses ajustes finos, desses detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença no longo prazo. Transformar jogadas em gols, aproveitar melhor as chances, tomar decisões mais rápidas e mais eficientes. É isso que pode levar o time a um outro patamar dentro do campeonato e consolidar de vez essa mudança de trajetória que começou a aparecer nas últimas rodadas. E dentro desse cenário, uma coisa começa a ficar cada vez mais evidente: o Vasco já não entra mais em campo com aquele peso de quem está acuado, jogando apenas para sobreviver. Existe uma postura diferente, uma atitude mais firme, um time que entende que pode competir e que tem condições de buscar algo além do básico. Isso muda completamente a forma como o jogo se desenrola, porque a confiança permite arriscar mais, permite acreditar até o último lance. Ao mesmo tempo, essa nova fase também exige inteligência emocional. Porque quando o time começa a crescer na tabela, a expectativa aumenta, a cobrança também cresce e cada erro passa a ser mais analisado. E é justamente nesse ponto que o elenco precisa mostrar equilíbrio, para não se perder nem na empolgação exagerada e nem na pressão natural que vem junto com os bons resultados. Saber lidar com esse momento é tão importante quanto jogar bem dentro de campo. E é interessante perceber como o comportamento coletivo tem ajudado nesse processo. O Vasco hoje parece um time mais compacto, mais consciente das suas limitações e, ao mesmo tempo, mais eficiente em potencializar suas qualidades. Não é uma equipe perfeita, longe disso, mas é um time que entendeu como competir dentro do campeonato, e isso já faz uma diferença enorme quando comparado ao início da temporada. Outro ponto que chama atenção é a forma como os jogadores têm respondido às orientações. Existe uma tentativa clara de simplificar o jogo em determinados momentos, de não complicar jogadas que pedem objetividade. E quando isso começa a entrar na cabeça do elenco, o ganho é coletivo, porque o time passa a errar menos, a se expor menos e a aproveitar melhor as oportunidades que constrói ao longo da partida. Só que o mais interessante de tudo isso é perceber que ainda existe margem para evolução. O Vasco não atingiu seu melhor nível, ainda tem ajustes a fazer, ainda tem peças que podem render mais e situações que podem ser melhor aproveitadas. E quando um time consegue pontuar, vencer e crescer mesmo sem estar no seu auge, isso passa uma mensagem muito forte para o restante do campeonato, porque mostra que o caminho pode ser ainda mais promissor daqui para frente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A derrota recente ainda ecoa nos bastidores e pode ter sido apenas o estupim de algo maior. Após o confronto contra o Vasco, o técnico do Grêmio, Luiz Castro, fez uma declaração que rapidamente ganhou contornos de enigma e alimentou especulações nos corredores do clube e entre torcedores. Sem rodeios, o português deixou no ar que mudanças profundas podem estar a caminho, indicando que o atual momento exige mais do que ajustes pontuais. Castro, que chegou cercado de expectativa para liderar a reconstrução do elenco, demonstrou incômodo com o desempenho da equipe, principalmente com a postura em campo. Em tom firme, afirmou que nem todos estão prontos para o nível de exigência que o clube precisa, frase que foi suficiente para gerar interpretações diversas. Internamente, já há quem veja o comentário como um recado direto ao elenco, enquanto outros acreditam que se trata de um indicativo de reformulação iminente. Nos bastidores, a fala do treinador teria repercutido de forma intensa. Jogadores mais experientes teriam se reunido informalmente para discutir o momento, enquanto a diretoria acompanha de perto os desdobramentos. A leitura é de que Castro começa a imprimir sua marca de forma mais contundente, mesmo que isso implique decisões impopulares. A comissão técnica,
conhecida pelo perfil analítico e rigoroso, já vinha realizando avaliações detalhadas desde o início da temporada. A declaração pública, porém, eleva o tom e sugere que a fase de observação pode ter ficado para trás. Há rumores de que mudanças na equipe titular não estão descartadas, assim como possíveis movimentações no elenco. Entre torcedores, o clima mistura preocupação e expectativa. Se por um lado a derrota acendeu o alerta, por outro a postura firme do treinador é vista como um sinal de que o clube pode, enfim, trilhar um caminho mais consistente. Resta saber até que ponto as palavras de Castro representam apenas um desabafo ou o prenúncio de uma transformação mais profunda no Grêmio. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.